Os sinais de alerta foram ligados no estádio Beira-Rio e durante esta semana será trabalhada uma mobilização completa, uma tentativa de choque de realidade em cima do grupo de jogadores para que o Inter consiga responder na partida do final de semana contra o Galo Mineiro no estádio Beira-Rio. Se essa resposta não vier, trocas deverão acontecer. E já existem movimentos nos bastidores que defendem exatamente que existam trocas para que o Inter tenha este choque e busque outras alternativas para sair desta situação. A direção de futebol e até mesmo a comissão técnica estão na reta neste momento. E tudo isso, é claro, pode piorar a partir da manutenção de resultados negativos. A gente fala sobre tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero traçar um pouco do futuro do Inter neste momento de crise. O Internacional atravessa um momento complicado dentro do Campeonato Brasileiro. São 2 derrotas consecutivas. São apenas 4 pontos separando o Inter do 17º colocado, já na zona de rebaixamento, que é o Vitória. Lembrando que tem um jogo contra o Vitória ali na frente. O Inter tem uma sequência agora de Galo em casa e depois o Vitória fora. E aí depois vem a pegar ainda o Santos em casa. Esses 3 jogos, gente, são vida ou morte para que o Inter possa evitar o assunto rebaixamento, se afastar do assunto Z4, e se o Inter perder, o Z4, ele seria uma realidade para o Internacional. Se o Inter perder esses 3 jogos, ou se o Inter não vencer alguns desses jogos, muito dificilmente o Inter não entraria na zona do rebaixamento a partir dessa sequência de 3 jogos, tá? Em meio a isso, um sinal de alerta foi ligado no Internacional, como nunca havia sido ligado antes nessa temporada, tá? Até quando o Inter esteve na zona do rebaixamento, que foi durante aquela pausa para o Mundial de Clubes, se tinha uma perspectiva de que não, é só algo momentâneo, não condiz com a realidade, o Inter vai conseguir uma recuperação depois. E agora o Inter está em uma situação próxima do Z4 e com uma perspectiva, em razão do rendimento, em razão do ambiente como um todo, de ter dificuldades e de patinar para sair dali. E exatamente por isso que trocas são conjecturadas no ambiente colorado. São conjecturadas principalmente pelo bastidor político do Internacional ligado ao presidente Alessandro Barcelos. O Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, trouxe um relato que é importante, que é: existem correntes dentro do clube e correntes dentro da gestão do Inter que defendem a ideia de que um choque de realidade, alguma mudança que chacoalhe o ambiente, talvez seja necessário para que isso de alguma forma atinja o grupo de jogadores e para que de alguma forma algo seja feito, já que o ambiente, ele é o principal fator preocupante agora, nem são os resultados, mas como o Inter está perdendo e como está lidando o ambiente, como que o Inter está reagindo a tudo isso, como que os jogadores estão reagindo, a comissão técnica está reagindo. E claro que a primeira mudança a ser feita, ela seria no departamento de futebol, mas aí eu coloco um ponto para vocês. A mudança no departamento de futebol, sim, ela seria a primeira a acontecer, porque o trabalho ele é muito criticável, o do José Olavo Bissol, do D'Alessandro, do André Mazzucco, mas se entende que o impacto efetivamente no grupo de jogadores dentro de campo ele seria pequeno, com a saída até mesmo do D'Alessandro, mas do Mazzucco, do José Olavo Bissol, não sei se seria algo que chacoalharia tanto o ambiente do Inter em busca dessa remobilização que o Internacional está buscando fazer. Mudança na comissão técnica, eu diria que hoje isso é descartado, mas assim, eu não descartaria isso até o final do ano, tá? Se o Inter seguir nessa espiral negativa e embala, por exemplo, resultados ruins contra esses adversários diretos que o Inter tem pela frente, Galo, Vitória e Santos, muito provavelmente, tá? Uma troca na comissão técnica também aconteça para que se tente um outro tiro em outro tipo de profissional de comissão técnica que possa dar uma resposta imediata que, convenhamos, Ramon Dias e Emiliano ainda não conseguiram dar, por mais que eu tô dentro do discurso de que eles são os menos culpados por essas 2 derrotas que o Internacional teve. Mas esse discurso de troca no bastidor, ele tá em alta, porque existe um sinal de alerta ligado e existe um certo tom que passa o nível da preocupação.
ele já quase entra em um desespero de fazer com que o Inter não chegue em uma situação que possa ser irreversível. E o Inter está tentando, o Inter, quando eu digo o presidente Alessandro Barcelos, o próprio departamento de futebol que está trabalhando agora, a comissão técnica, mas o ambiente político também, estão trabalhando para tentar encontrar soluções para isso, que obviamente não é fácil. A semana, ela vai ser uma semana de choque de realidade no grupo de jogadores, tá? De mobilização absoluta e completa. E de mobilização através de cobrança. Vai ser uma semana de muita cobrança no CT Parque Gigante. E de choque de realidades e inclusive de possibilidade de mudanças drásticas no time a partir da comissão técnica, porque se viu que o que estava sendo feito não está dando certo. E aí que se mude, e aí que se busque outras alternativas. E o Ramon disse que já mostrou que talvez não tenha medo de fazer essas cirurgias que sejam necessárias. É uma semana para o jogo contra o Galo. E o jogo contra o Galo vai ser muito determinante nessa sequência do Inter de tentar fugir do Z4 do Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!